Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Direitos e Deveres, com a presença do Dr. Fábio de Souza, presidente da 57ª Subseção de Guarulhos. Dr. Fábio, só retomando um pouquinho, para encerrarmos a questão sobre os direitos humanos, nós temos visto manifestações da mídia, de uma forma geral, sempre ligando o advogado, na defesa dos direitos humanos, ligando a figura do delinquente, daquele que é o infrator da lei. Eu tenho uma opinião, até porque fui advogado do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Guarulhos, na época de 80, quando era muito forte a questão da repressão. Fiz um trabalho junto, na época, com o saudoso Dr. Marco Antônio, juiz corregedor de Guarulhos, promotor público, Dr. José Guerra Armede, junto a presídio em Guarulhos, fazendo um trabalho junto aos presos de ressocialização, de retorno paulatino à sociedade, com atendimento psicológico na clínica da Universidade de Guarulhos e assim por diante. E a ideia que me passa é de que esse estigma de que o advogado está sempre ligado ao marginal, na verdade, é uma leitura equivocada que se faz da época da ditadura. O Dr. Fábio Trombetta, no programa passado, colocou muito bem o trabalho dos advogados na defesa dos presos políticos, que eram injustamente recolhidos, torturados, e muitos deles acabavam desaparecendo. Então, a partir daquele momento histórico, a OAB se posicionou como um defensor intransigente dos direitos humanos daquelas pessoas que lutavam por liberdade e eram sufocadas. E, a partir daí, se transpõe para a data de hoje, de que o advogado é apenas o defensor dos marginais, quando, na verdade, ele é defensor de todos os seres humanos, sejam eles marginais ou não. Isso é uma colocação que eu gostaria de fazer, porque é uma observação que eu tenho de uma experiência do passado, e que deve de repor realmente a finalidade principal da OAB na defesa desses direitos humanos. É verdade, como muito bem salientado, todo esse estigma, essa situação colocada em relação aos direitos humanos, iniciou-se por conta da ditadura. Né? E hoje, infelizmente, ainda existe este conceito a respeito de direitos humanos, e aí um dos grandes culpados disso, na realidade, eu acho que é a própria mídia, né? Porque é a questão de vender aquilo, o que é vendável. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, nós tivemos um episódio aqui na cidade de Guarulhos, que jovens foram numa balada e o teto acabou ruindo, né? E vários jovens morreram, tantos outros estão hoje ainda acamados, paraplégicos, né? Naquela ocasião, a OAB esteve prontamente dando todo o suporte e atendimento àquelas famílias, daquelas vítimas, né? E o suporte não só jurídico, a orientação, mas o suporte psicológico, enfim, acompanhamos todo o desate da apuração do inquérito policial, e nesta ocasião, durante uma semana, nós ficamos assim, presentes todos os minutos, acompanhando todos os depoimentos. E estranho é que naquele momento a imprensa só visava buscar entrevista com o defensor das pessoas que promoveram aquele evento. Em momento algum, a presença quis saber ou falou que a OAB estava ali presente, dando apoio às vítimas. Exatamente. Né? Por quê? Porque isso daí realmente não daria o ibope. Né? Então, infelizmente, este equívoco ainda se mantém até hoje. Quando, na realidade, a defesa dos direitos humanos, como o senhor muito bem colocou, é a defesa de qualquer violação do ser humano, seja ele criminoso ou não.
né? Basta ser um ser humano. Um ser humano. Né? Embora existam alguns delinquentes que passam longe dessa questão de ser humano, né? Pela violência do crime que ele pratica. Mas nós temos uma legislação, e a legislação sendo a ele aplicada, se espera que o sistema prisional possa recuperar este delinquente para devolvê-lo ao convívio social. E o Estado não cumpre com o seu papel, de maneira que este delinquente retorna para o nosso convívio de uma forma muito pior de como ele entrou. E aí todos nós, toda a sociedade, acaba se tornando uma vítima em potencial deste delinquente, que ele foi criado, ele é fruto do próprio Estado que deixou ele pior do que ele era. E é bom que se diga de que o Estado não pode processá-lo sem que um advogado esteja acompanhando esse réu. Exato. Quer dizer, a lei obriga que o advogado acompanhe o réu. Depois a imprensa, de forma deturpadora, coloca de que o advogado defende o bandido. Mas, na verdade, o advogado está cumprindo apenas a lei, a própria Constituição. O que as pessoas precisam também compreender, que o advogado, primeiro que está na Constituição Federal, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Portanto, qualquer cidadão deve se fazer representar por um advogado quando submetido a um processo judicial. Em relação ao advogado que patrocina a defesa de um preso, o que a sociedade precisa compreender é que o advogado não está defendendo o ato que aquele cidadão praticou como ilícito. O advogado está pugnando para que tenha um processo justo, em respeito a todas as normas legais. Ele não está defendendo aquilo que o preso, né, aquilo que o réu praticou. Ele está defendendo um processo que corra de forma justa, transparente e de acordo com o que a lei impõe. Exato. E justamente para evitar os abusos. Né? Então, de maneira que é claro isso. Basta que a sociedade chegue também a ela esta noção. E é coisa que dificilmente a imprensa faz chegar até ela. Ela cria um sensacionalismo, dando a entender que o advogado ele não pode advogar para o criminoso. Quer dizer, deixaria ele desprotegido, ele não vai ter direito a uma defesa? Né? É garantia constitucional, o direito à ampla defesa. Né? Nós sabemos que, às vezes, muitos inquéritos policiais são conduzidos de forma abusiva, que não refletem a realidade do episódio que é narrado ali. E o advogado está, naquele momento, participando na defesa do réu, justamente para evitar que esse abuso se perpetue, que ele continue e que haja uma sentença injusta, porque daí não é justiça. O doutor Fábio, diante dos comentários que foram agora efetuados, é certo que a gente tem, na verdade, na nossa atuação, é igualar, né, colocar as pessoas, os diferentes, como os iguais nessa relação. Sabemos também que a nossa atuação, ela vem, na verdade, como também já foi dito, para aliviar uma ansiedade, para corrigir um erro, para que a gente possa formar uma sociedade pacífica, né? E da importância, da indispensabilidade do advogado na atuação, né, do direito. Como que o senhor vê, então, a questão do jus postulandi? Eu vejo assim com muita preocupação, porque vou dar um exemplo do que acontece hoje. A Defensoria Pública, que presta, eu não sei se é um serviço ou desserviço à população carente, mas vamos considerar que é um serviço, ela faz uma triagem de uma pessoa que vai em busca de uma orientação jurídica, né, em relação à pensão alimentícia. Daí é feita a triagem para essa pessoa que carece dos alimentos, né, e o alimentante é notificado a comparecer para uma audiência de tentativa de conciliação. Nessa ocasião, o alimentante, ele comparece lá desacompanhado de advogado. Quer dizer, uma parte está com um defensor e a outra parte está desacompanhada. Aí eu indago para uma reflexão. Se não sair
um acordo, ou se sair um acordo, esta pessoa hipossuficiente, que está sem representação alguma, ela não vai ter a capacidade jurídica do entendimento, do alcance que aquilo que estaria se promovendo ali naquele momento. Então, o justpostulante é meio complicado, porque às vezes não acontece a justiça. Como exemplo, na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não precisa do advogado. Né? Então, o reclamante vai lá, faz a sua reclamação trabalhista e a empresa é notificada, citada a comparecer no dia e horário designado. Daí chega no dia e horário, a empresa comparece acompanhada de um advogado e o reclamante está do outro lado da mesa, desacompanhado. A mesma coisa nos juizados especiais federais. Pois é, e aí como que este cidadão ele vai poder discutir e reivindicar os seus direitos se ele não sabe quais são os direitos que ele possui? E qual o prejuízo da nossa classe com relação ao justpostulante? O prejuízo da nossa classe é infinito, porque é um mercado de trabalho que está sendo surrupiado de forma indevida, né? Porque o Estado se dispôs, por uma questão legal, de prestar assessoria às pessoas hipossuficientes, né? Aos pobres, literalmente, na acepção da palavra. Contudo, o Estado não tem estrutura para dar este suporte à sociedade que não dispõe de condição financeira para contratar um advogado particular de sua confiança. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam desamparadas, elas acabam não tendo um patrocínio e uma representatividade tecnicamente como recomenda a própria lei, né? E aí ela acaba sendo prejudicada. Então, isso não é justiça, né? De maneira que eu acho que é um grande equívoco se imaginar que, tirando do mercado de trabalho a necessidade da presença do advogado, estaria se fazendo justiça. Isso é injustiça. Certo. Isso a OAB não concorda, e não é a OAB Guarulhos, São Paulo, é o Conselho Federal, a OAB Federal, a nível de país. Muito bem, esse assunto realmente é um assunto bem interessante, discutível e merece sempre estarmos batalhando para uma reflexão bem forte a respeito, né? Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Para contatar o programa e mandar sugestões, envie o e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. E contato pode ser também pelo telefone 2468-8199. Se quiser ser um dos nossos apoiadores, para preservar o nosso programa, manter o nosso programa, melhorar o nosso programa, fale com o nosso produtor, Marlon Leles, pelo telefone 9383-4727. Vamos ao breve intervalo e voltamos já.